Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje, evidentemente, sugestão literária, é dia de coluna. Pois bem, eu trago, por incrível que pareça, um romance para sugerir para vocês, que é este aqui, O Inferno de Gabriel. Bom, são 4 livros, na verdade. Quando eu li pela primeira vez, eram 3. Este daqui, O Inferno de Gabriel, O Julgamento de Gabriel e A Redenção de Gabriel. Temos agora mais um, e este eu não tenho ainda, que é A Promessa de Gabriel. Mas, obviamente, eu não vou dar spoiler do desenrolar da série, então nós vamos focar basicamente no primeiro livro, que é aquilo que inicia a história, né? A trajetória dos personagens. Apenas para que vocês se ambientem. E nós vamos pensar em 2 momentos. Eu vou falar um pouquinho sobre a narrativa, sobre a parte mais técnica do livro, porque é um estilo de narrativa não tão popular, eu diria, principalmente em romances. Romances são quase sempre narrados na primeira pessoa e, de novo, quase sempre narrados sob o ponto de vista da protagonista. Quase sempre é a mulher quem narra. Ou ao menos começa assim e depois surgem outras versões. Exemplo, 50 Tons de Cinza, que não sei se eu vou chegar a indicar algum dia aqui, apesar de que eu já li. Não sei, mas ok. 50 Tons de Cinza, inicialmente, foi um livro narrado sob o ponto de vista da protagonista, a Anastasia. E depois a autora trouxe os 2 primeiros livros, se eu não me engano, já tem, sob o ponto de vista do protagonista, do Christian Grey. Mas, basicamente, é narrado em primeira pessoa. E aqui, no Inferno de Gabriel, nós temos uma narração em terceira pessoa. E além de ser uma narração em terceira pessoa, é aquela narração bem generalizada. Então passam-se por momentos e por ambientações diferentes de todos os personagens praticamente, inclusive personagens secundários. Digamos que a gente não fica só naquele foco dos protagonistas, que às vezes é até um pouco maçante, repetitivo, principalmente em romance, que tende a ser um pouquinho mais água com açúcar. Não, aqui a gente vê uma narração em terceira pessoa. Até certo ponto, o narrador ele tem acesso a algumas emoções dos personagens. E nós vemos ambientações distintas, o que possibilita que a gente mergulhe na história por diversos ângulos. De novo, a gente não fica focado só no essencial, só no princípio da história, que é a relação dos personagens. Não, nós vemos diferentes núcleos. E aqui, nós vamos agora para a história propriamente dita, e é bom ressaltar, como a maioria dos romances, nós temos alguns clichês. Vou mencionar um. O protagonista, o Gabriel Emerson. Ele é aquele típico protagonista que você vai começar o livro, vai ler e vai falar assim, esse cara é um babaca. É um babaca. É grosso, é hostil, enfim, zero delicadeza, zero consideração. E aí nós adentramos na história e nós vamos encontrar um outro clichê, que é de que o personagem ele tem um passado ali conturbado. E aí eu vou fazer um paralelo. Nós vemos isso em 50 Tons de Cinza, por exemplo, que eu mencionei no inicinho do vídeo, quando eu falava sobre tipo de narrativa. Só que no caso do Inferno de Gabriel, eu diria que esse passado conturbado, apesar de que ele afeta, ele promove ali algumas questões, algumas problemáticas ao longo da história, mas não é algo tão questionável quanto em 50 Tons de Cinza, porque 50 Tons de Cinza
É uma história que não tenho nada contra, eu li os livros. Eu diria que do ponto de vista literário, ok, é uma história, se lê, não necessariamente tem que absorver algo, mas não é uma história tão saudável, justamente porque o protagonista, ele é controverso. Aqui eu diria que o Gabriel Emerson, ele é menos controverso do que o Christian Grey, mas não deixa de ser um pouquinho. Ok, clichês mencionados, beleza. Vamos para o que, no meu ponto de vista, torna a história verdadeiramente interessante. Nós temos um pano de fundo. Qual seria esse pano de fundo? Os protagonistas, tanto o Gabriel Emerson como a Julia Mitchell, eles são apaixonados, absurdamente encantados e estudam, são especialistas. No caso, o Gabriel Emerson, ele é professor e especialista em Dante. E a Julia Mitchell, obviamente, é também aficionada por essa história, por essa poesia épica. Que inclusive eu tenho ela aqui, esse box, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri. Pois bem, eles são, enfim, altamente encantados por essa história, e nós vemos como pano de fundo aquilo que é narrado nessa poesia épica de Dante. Nós vemos alguns paralelos na história dos personagens contemporâneos, o Gabriel Emerson e a Julia Mitchell. É uma história, por ser um romance, porque, como eu disse, tem alguns clichêzinhos típicos, mas é uma história que, pelo menos do meu ponto de vista, foge um pouquinho daquela coisa maçante dos romances. De novo, talvez a narrativa, por ser bem compartilhada, não vemos na primeira pessoa e sim um narrador observador, talvez isso faça com que a história realmente seja diferente, tenha um tom diferente, um tom mais atrativo. Depende, vai depender muito do seu ponto de vista. Por exemplo, eu já vi pessoas que detestam o Inferno de Gabriel. Eu particularmente amo e já vi quem também ame. Inclusive, detalhe, o Inferno de Gabriel já tem adaptações cinematográficas. O primeiro livro da série, ele foi adaptado já e dividido em partes, em filmes distintos, contando a história do primeiro livro. Eu já vi o primeiro, confesso que o segundo eu ainda não vi. Basicamente, a ideia deles é de transformar cada livro em 3 filmes. O primeiro, eu diria que ele é muito fiel à história, até o ponto em que é contada a história. Então, caso você esteja em dúvida se você vai gostar ou não, se adaptar ou não a essa narrativa, a essa ambientação, a história, então veja o filme, pode ali ser interessante. Se você gostar da abordagem, possivelmente você vai curtir bastante a leitura. Enfim, no geral, um clichê, romance, porém, nós temos uma narrativa diferente do habitual nesse tipo de gênero literário. Nós temos personagens, como eu disse, tem lá suas características clichês, mas eu vou fazer uma observação interessante. Por mais que a Julia Mitchell, a protagonista, ela também tenha um certo tom de clichê, que é aquela protagonista que é um pouquinho meio... Ai, tadinha, coitada, enfim, ali toda introspectiva, com dificuldade de se relacionar e de expressar seus sentimentos e emoções. Mas algo muito interessante é que em um certo momento, logo no primeiro livro, ela já dá uma virada nisso daí. E ela se impõe inclusive diante do protagonista, do Gabriel Emerson. Ou seja, por mais que tenham pontos
comuns para esse gênero, romance, vocês vão ver aqui elementos bem diferentes. E que talvez, se você for como eu, que não é tão adepto de um romancezinho, talvez esses elementos serão exatamente aquilo que vai, de fato, te chamar a atenção e fazer com que você se interesse mais pela história. Vale a leitura, ou vale, pelo menos, tentar começar a leitura. Talvez você goste e eu acredito que, possivelmente, se você mergulhar bastante na história, você vai acabar se interessando por esse daqui, que é o clássico, né? A Divina Comédia de Dante Alighieri. Porque quando eu li O Inferno de Gabriel, eu não fazia a mínima ideia, apesar de ser um clássico, eu não conhecia a Divina Comédia. E eu acabei me interessando. Tamanha a fissura dos personagens sobre essa história, sobre essa poesia épica, que eu acho que é impossível de você ali não ser influenciado, pelo menos um pouquinho. Então, cultura. Você vai ler um romance, você vai acabar se apaixonando pelos personagens, porque, como eu disse, o Gabriel Emerson, num primeiro momento, ele é aquele típico que você olha e fala, esse cara é um babaca. Mas depois, você vai acabar se encantando pelo personagem. É quase impossível isso não acontecer, principalmente se você gostar de fato da história. Bom, essa foi a sugestão de hoje. Essa foi a sugestão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E, como de costume, se vocês tiverem sugestões, dicas, algo que vocês querem que eu traga aqui, um autor, um livro, uma saga, por favor, mandem. Eu vou amar ler as sugestões e, assim que possível, eu trago para vocês. Beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!